Gente, tudo bem com vocês? Já peguei o meu chazinho aqui para fazer um vídeo novo aqui para vocês. Gente, olha, eu tava aqui parando para refletir. Casal não tem esse negócio de privacidade, tá? Eu sei que muitas pessoas vêm com aquele discurso de que a gente tem que respeitar a privacidade um do outro dentro do relacionamento. Eu tô aqui para falar sobre isso, tá? A Bíblia deixa claro que quando o homem e a mulher estão juntos, eles se tornam uma só carne, principalmente quando casa, tá? Mas eu já diria que no namoro as coisas já têm que ser transparentes. Mas quando casa, é obrigatoriamente essa questão da transparência. Por quê? Eu tô dizendo isso pra vocês. O meu amado, né, postou na rede social, nos stories, o falecimento de uma amiga, né? Uma amiga da época de escola. Não tão amiga assim, era mais uma conhecida, né? Que namorou com um colega dele na época da escola. E aí, do ensino médio, e aí ele postou, né? Inclusive deu muitas visualizações no story, né? Fiquei até surpresa, deu mais de 6 mil visualizações lá. E aí, uma moça perguntou: era a sua esposa que faleceu? Desculpa a pergunta. E aí, foi respondida, né? Aí eu vi lá, né, a mensagem. E aí esclareceu, né, pra ela que não, que era uma amiga e não era esposa. E aí, com muita curiosidade, foi perguntado, né? Mas por quê? Por que você tá perguntando? Não, foi só uma pergunta. E ela botou uma carinha de triste, né? E essa frase que ela falou pra mim revelou muito. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: "Nossa, você é lindo, você é linda", mas com todo respeito, essa parte com todo respeito já entrega a intenção da pessoa, né? A pessoa ela escancaradamente faz uma cantada, faz alguma coisa, mas pra não parecer desrespeitoso, diz com todo respeito. E aí muita gente pode dizer: "Ai, que bobagem, ela só fez uma pergunta, mesmo só queria saber se era esposa ou não". Mas muitas vezes, gente, tem gente que faz esse tipo de pergunta, né, torcendo para que o homem responda sim, era minha esposa para poder dar em cima. E o que isso me fez ver, né? O meu parceiro, ele é ativo nas redes sociais, né? E ele geralmente posta coisas lá e tal, tem muitos seguidores. E muitas pessoas, né, principalmente mulheres, elas vêm, acompanham as redes sociais. Ele tem mais seguidor mulher do que homem, porque ele posta muito conteúdo cristão e geralmente quem mais acompanha conteúdos cristãos são mais mulheres, não sei porquê, mas as mulheres são mais voltadas para a área espiritual. E aí ela foi conversar com ele, né? E disse que era só curiosidade e tudo mais. E, enfim, aí ele respondeu lá, não, eu fiquei curioso. Ele disse, não, é porque eu achei parecido. Só que, gente, eu não pareço em nada com a moça da foto, exceto o cabelo preto, porque eu tenho cabelo preto e a moça que ele postou lá, a amiga dele que faleceu, tem cabelo preto. Mas tirando isso, gente, eu não tenho nada a ver com essa mulher, entendeu? E isso me fez refletir, tá? Muita gente pode dizer, ah, é bobagem, ela só perguntou, não teve intenção nenhuma, mas sim. A verdade é que uma mulher, ela reconhece outra mulher até nos mínimos detalhes. Se uma mulher, ela fala uma coisa de uma forma sutil, a outra mulher consegue perceber, gente. Se vocês têm discernimento, se vocês estão ligadas, vocês conseguem perceber quando uma mulher fala alguma coisa por curiosidade ou por intenção. Até porque, por ele ter postado, né, o falecimento dessa moça, muitas pessoas tiveram curiosidade, provavelmente responderam o story, dando aí condolências pela perca e tudo mais. E talvez perguntaram por curiosidade do que ela faleceu e tudo mais. Esse tipo de pergunta é normal. Ter esse tipo de curiosidade de perguntar, ah, mas fulano faleceu de quê? É normal. Porém, a forma como ela falou denuncia tudo, sabe? Mostra tudo. Então, gente, uma coisa que eu percebo, tá? É que muitas vezes a mulher, diferentemente do homem, né, quando ela dá em cima de uma pessoa comprometida, ela tem mais cuidado, né? A mulher ela vai pegando pelas beiradas, vai na indireta. Então, muitas vezes o homem ele tá sendo cantado, o homem compromissado, e ele demora a perceber que tá sendo cantado, porque tem mulher que ela não quer dar na cara. Ela não quer parecer, de baixo valor, amante e tudo mais. Ela não quer parecer, não, não vou parecer esse tipo de mulher. Vou mostrar interesse, mas ao mesmo tempo vou dizer que eu não sou tão fácil assim. Pra mostrar pra ele que eu tô interessada nele, porque é ele. Não tô interessada nele porque eu dou em cima, geralmente, todos os homens. Mesmo que ela faça isso, tá? Mesmo que ela tá acostumada de soltar cantado, ser direta com todos os homens, pra ele, pro cara que a mulher tá com intenção, mesmo ele sendo comprometido, ela vai mostrar que é só com ele, que é exclusivo, né? Olha, você é comprometido, mas não me entenda mal. É porque eu tô com curiosidade em você, tô interessada em você, mas eu não faço isso com todos os homens, tá? É porque você é uma pessoa muito interessante. A mulher, ela tenta passar essa imagem pro homem. E aí, muito homem, por conta do ego, né, mesmo comprometido, dá espaço, dá trela, começa a conversar de volta. E é aí que tá o perigo. Aí que começa muitas vezes a traição, a infidelidade. Porque muita gente acha que a traição e infidelidade é as vias de fato. É você beijar a boca, é você tá ali entregue, né, de corpo e alma pra alguém. Mas não. Muitas vezes começa de forma sutil, começa através de uma conversa,
Começa através de mínimos detalhes ali que você deixa perceptível ali para outra pessoa, um flerte, uma coisa assim. Então é por isso que precisa existir transparência. E eu sou sim a favor de que um casal tenha senha um do outro. Ah, mas privacidade e tal. Não existe esse negócio de privacidade, gente. Se você quer uma privacidade, você tem que ficar solteiro ou solteira. Dentro de um relacionamento não tem esse negócio de privacidade. Você precisa mostrar claro para o seu parceiro ou parceira que essa pessoa é importante, que essa pessoa é prioridade na sua vida. Você tem que mostrar que você entrou num compromisso sério e, de fato, como o nome diz, você vai levar a sério. É um compromisso sério e você vai levar a sério. Agora, se você, de fato, quiser ficar sozinho, vivendo a sua vida de forma solteiro ou solteira, aí tudo bem. É outra questão. Mas a partir do momento que você se compromete com alguém, você tem que ser transparente com essa pessoa. Então, é lógico, quem não tem essa sensibilidade, esse discernimento, para notar, vai dizer, ah, é bobagem, talvez você esteja interpretando tudo errado, talvez seja só uma curiosidade. Mas o emoji, gente, o emoji da carinha triste na frase, entregou tudo. É porque mulher, diferente de homem, como eu tô dizendo a vocês, é mais sutil. Muito homem não vai perceber. E aí que tá o problema, porque quando a mulher, ela fala pro homem, olha, eu tô vendo que essa mulher tá interessada em você, sabe o que é que o parceiro muitas vezes diz? Ah, isso é coisa da sua cabeça, é porque você é muito ciumenta por você, toda mulher que se aproxima tá com interesse em mim, como se eu fosse o Brad Pitt, como se eu fosse o último homem da Terra e tudo mais, tudo mais. E aí o homem começa a falar como se a mulher fosse doida, como se a mulher fosse maluca, que não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa que acontece bastante. É por isso que o casal, ele precisa ter muito diálogo, muito diálogo. Desde o momento que você começa a conhecer alguém, que você está interessado nessa pessoa, e você está com o objetivo de entrar no relacionamento com essa pessoa, você tem que deixar bem claro quais são os seus termos. Para que dentro do relacionamento essa pessoa respeite os seus termos. Porque se você, quando tá conhecendo essa pessoa, você não mostra para essa pessoa os seus termos, o perigo, muitas vezes, da falta de transparência, de conversar com a pessoa do sexo oposto, sem deixar claro algumas coisas, sem mostrar respeito pelo próximo e tudo mais. Depois que você entra num relacionamento e você quiser exigir isso, vai te dar uma grande dor de cabeça. Você pode reverter o jogo? Pode. Você pode, através de um diálogo, dizer, olha, esse teu comportamento, sabe? Quando você conversa com uma pessoa de gênero oposto e você não mostra que eu sou prioridade, não mostra que tá comprometido, quando você flerta com alguém, enfim, essa coisa me incomoda. Se você não tiver essa conversa, né, você vai engolindo sapo, e aí daqui a pouco você tá muito mal, né, você vai engolindo sentimentos, e isso não é saudável. Dentro de um relacionamento, qualquer incômodo que você possua, você precisa conversar com essa pessoa, você precisa deixar claro que você aceita ou não aceita no relacionamento, tá? E lógico, conversando com jeito, só que assim, não é garantia que essa pessoa vai mudar o comportamento, porque às vezes a fase que você devia ter falado com essa pessoa sobre isso era quando você estava conhecendo, ou namorando, né? Você vai casa com essa pessoa e depois no casamento você quer mudar a pessoa. Gente, é muito difícil, assim. Você pode colocar Deus à frente, orar a Deus para que Deus mude a situação, que a pessoa acorde, enfim, pode sim ser que essa pessoa desperte espiritualmente e perceba o que está fazendo. Mas a chance de você quebrar a cara é muito grande se você não tem esse tipo de diálogo. Graças a Deus, eu e o meu parceiro, a gente teve muito diálogo durante o namoro, né? Muito, bastante. Inclusive, a gente se via, né? Conversava bastante. E quando cada um ia para sua casa, a gente ficava mandando um áudio de mais de 10 minutos. Por incrível que pareça, minha mãe, ela ficava muito surpresa com o quanto que a gente conversava. E às vezes, quando o meu namorado, na época namorado, né, saía de casa, eu ficava aqui mandando áudio pra ele. Minha mãe ficava tão desconfiada que ela achava que eu tava mandando áudio pra outra pessoa. Ela chegava e dizia, com quem que tu tá conversando? Aí eu dizia, não, com o David, né? Aí ela, não, não é possível, ele acabou de sair. Você tá mandando áudio pra outra pessoa. E eu disse, não, é pra ele mesmo que eu tô mandando. E por que que eu fazia tanta questão de conversar? Porque, gente, eu sei que só através do diálogo resolve tudo. E por que as pessoas acham estranho quando você é uma pessoa que conversa muito com seu parceiro ou parceira? Porque as pessoas estão com a cara enfiada no celular. Porque muitas vezes as pessoas utilizam o namoro pra ficar se pegando, pra ficar de beijo, de abraço e tudo mais. Então, o tempo que você poderia estar utilizando pra conversar com a pessoa, pra explicar os seus termos, pra fazer o relacionamento de fato acontecer, né, sem tanto problema, enfim, sem tanta crise, sem tanta bagunça, você tá ali perdendo tempo, beijando e tudo mais. Eu sei que beijar é bom, que abraçar é bom, mas melhor do que isso é você esclarecer os seus termos para outra pessoa. Porque se não for para dar certo, não vai dar certo desde o começo. Então você poupa sofrimento, você poupa dor. Do que você já está engajado dentro de um relacionamento e você ter que voltar atrás. Ter que terminar é doloroso. Aí depois você vai conhecer outra pessoa, aí vai ter que passar por aquele processo de novo, de ter que conhecer outra pessoa e tudo mais. Gente, sendo sincera, esse processo é bem cansativo, tá? Muito cansativo. Graças a Deus que eu já tô comprometida, porque, sinceramente, você tem que ter muita paciência.
Muita paciência pra sair com uma pessoa, conversar, explicar seus termos. E principalmente nos dias de hoje, que infelizmente a maioria das pessoas não estão querendo nada com nada, né? Essa que é a verdade. Tá muito fácil se relacionar, tá muito fácil ter sexo, né? Vocês sabem o resto da palavra, eu não vou dizer aqui, vai que o YouTube me bane. Mas assim, tá muito fácil. É por isso que as pessoas não querem mais relacionamento. As pessoas acham chato, as pessoas acham que exige demais. Ai, meu Deus, tá me sufocando. Ai, meu Deus, tá me colocando pressão. Tudo que você diz no relacionamento, olha, faz isso. Não me desrespeita. Ai, tá me exigindo. Ai, tá me cobrando. Ai, que dor de cabeça, meu Deus, lá vem você. E tudo pra outra pessoa é um peso. Você tá simplesmente falando o que tá no seu coração. Você tá simplesmente colocando pra fora aquilo que tá sufocando, tá fazendo mal na relação. Pro outro já é uma dor de cabeça. Ai, lá vai você, já vai começar. Gente, se tem uma palavra que eu odeio. Sério, eu não gosto. Odiar é uma palavra muito forte, né? Que eu não gosto, vamos dizer essa palavra, né? Porque odiar, né? É uma palavra muito forte. Mas tem uma palavra que eu não gosto. Assim, se tem uma coisa que eu não gosto, é quando uma pessoa, ela invalida o sentimento da outra, dizendo assim, já vai começar. Lá vem você. Sabe por que isso dói tanto pra mim? Porque eu já tive um relacionamento assim com uma pessoa que quando eu colocava pra fora os meus sentimentos, a pessoa já vinha com aquela frase, já vai começar. E isso é o comportamento de uma pessoa imatura, tá? Pessoas imaturas falam isso, já vai começar. Porque se já vai começar, traduzindo pra vocês o que é que significa essa palavra já vai começar, significa assim, eu não tô disponível emocionalmente. Eu não quero saber como você se sente. Guarde seu sentimento pra você, sabe? Pega o seu sentimento, engula, tá? Digira o seu sentimento, engula e guarde pra você, porque eu não tô afim de lidar com isso, sabe? Então, eu acho que é uma palavra muito egoísta, porque você não está pensando pela perspectiva do outro. Você não está pensando, isso não mostra responsabilidade afetiva, né? E você pensar assim, talvez as minhas atitudes estão impactando o outro. E se eu estou dentro de um relacionamento, eu sou responsável sim pela forma como eu faço o outro me sentir através de comportamentos. Lógico que às vezes a gente dá o nosso melhor no relacionamento, e mesmo assim o outro se sente mal, né? Porém, se o outro tá te abrindo o coração, tá, sabe, falando pra você como se sente, você precisa ouvir, sabe? Você tá num relacionamento com essa pessoa, você aceitou essa pessoa na sua vida. Então, a partir do momento que você aceita uma pessoa na sua vida, você precisa arcar com as responsabilidades das suas atitudes, entendendo que a sua atitude afeta o outro. Isso se chama responsabilidade afetiva. E eu vejo que hoje em dia falta muita responsabilidade afetiva. As pessoas, quando você pisa no calo delas, aí dói. Aí elas reclamam. Quando é elas que abrem a boca, né, pra falar o que sofreu, o que doeu, você tá lá pra acolher. Aí quando é o contrário, a pessoa não tá. A pessoa já diz, já vai começar. Eu já tive um relacionamento assim, sim, foi horrível, horrível. Graças a Deus eu não passo por isso no meu atual relacionamento. Graças a Deus. Ele me escuta. Tem vezes sim que ele tá estressado e às vezes não quer ouvir, diz, olha, eu vou dormir. Ai, tu já tá querendo conversar, eu tô cansado. Mas tem vezes sim. Mas tem muitas vezes que ele me escuta, até porque ele é ser humano, né, gente? Do mesmo jeito que acontece comigo. Às vezes eu escuto o que ele tem pra dizer e tem vezes que eu tô tão cansada que eu digo, olha, vamos conversar sobre isso depois, ou a gente acaba mudando de assunto sem nem perceber. Mas enfim, a gente precisa ouvir o outro. Resumindo, a gente precisa ouvir o outro. A gente precisa entender que as nossas ações têm impacto emocional sim, tá? Então, assim, voltando ao assunto. A gente precisa, sim, ter transparência no nosso relacionamento, porque muitas vezes as coisas começam de forma sutis, sabe? Então, a traição, a infidelidade, começa de forma sutil. A gente precisa blindar o nosso relacionamento por conta disso. Porque, infelizmente, tem pessoas, ó, que estão, ó, com o olho enorme no nosso relacionamento, esperando, assim, que acabe, né, pra poder dar em cima. Ou, muitas vezes, tem dessas pessoas que não tem nem paciência, né, de aguardar você de fato, terminar um relacionamento, já tá em cima antes, né? Que são o caso das amantes, né? E engraçado que as mulheres que são amantes, né? Eu não tô passando pano pro homem que é infiel também, porque ele também tem a responsabilidade dele. Mas o que eu acho interessante é que eu vejo uma romantização de ser amante, né? A amante, ela nunca quer ser reconhecida como a outra, como falta de valor. Ela sempre quer ser reconhecida como uma empoderada, de tipo, ai, olha pra mim, eu tenho mais valor do que ela, porque ele largou ela pra ficar comigo. Então, sempre tem uma gourmetização, né, digamos assim, da traição, de se achar com valor. Só que não, isso é só uma paranoia da mente, da cabeça da amante, que ela acha que pelo homem ter trocado a mulher dele pra ficar com a amante, significa que ela tem mais valor. Na verdade, não. Significa que a amante foi mais fácil. Que a amante talvez não exige coisas que a esposa exige. E por que a esposa exige? Porque a esposa, ela tá comprometida com a evolução do seu parceiro. A amante não, a amante só quer saber disso aqui. E enquanto o homem estiver dando dinheiro pra ela, ela tá nem aí.
se o cara fica com outra, se o cara, sabe, tá mendigando na rua, se vai prosperar, se não vai, se ele tá bem, se não tá, se, enfim, ela não tá nem aí. É tanto que eu já vi muita amante dizer assim, eu não quero nem lavar as cuecas dele, entendeu? Deixa pra esposa lavar, passar, cozinhar e tudo mais. E assim, ela não tá nem aí pro homem, pro bem-estar do homem, ela quer saber disso aqui. Então, podia ser ele ou podia ser qualquer um, só que a maioria dos homens, né, eu acho que são meio burrinhos, né, em relação a isso, porque eles não param pra pensar nisso. E eles se acham dos bonitões, olha, ela me quis. Só que não, você é um bobo se você dá trela, se você é comprometido dar trela pra um amante. Porque podia ser você, podia ser qualquer outro, não é porque você é o bam, bam, bam. É porque você provavelmente tá dando isso aqui, tá entendendo? Você tá dando algum tipo de retorno pra ela. E eu vejo que muito homem fala mal da esposa, elogia a amante, dizendo, ah, minha a minha amante, ela sempre tá bem, ela sempre tá sorrindo e tudo mais, e a minha esposa é sempre um fardo, é um peso, ela tá estressada. Claro, porque a amante não, sabe, a amante não tem que lidar com o seu dia a dia, não tem que lidar com seus problemas, a amante não ama você, então ela não se preocupa com você, com o seu futuro, com nada, entendeu? Você dá isso aqui pra ela e, gente, com dinheiro, o que é que fica triste, né? Muitas vezes, se você recebe dinheiro de uma pessoa, você às vezes até passa pano pros comportamentos dela, não, tá tudo bem, essa pessoa tá me dando dinheiro, essa pessoa tá, sabe, me sustentando, essa pessoa tá dando os meus caprichos, então é mais fácil a pessoa passar por cima, mesmo a pessoa tá nem aí. E muitas vezes a amante, lógico, não tá só com aquele homem, né? Tá com vários. Só que, como eu tô dizendo, né? A amante, ela não é boba nem nada. Ela vai passar pro homem, né? Que tá ali com ela, de que, não, olha, você é o único na minha vida. Mas então o homem nem desconfia, né? Mas é aquilo, se o homem deixa a esposa pra ficar com a amante, qual é o resultado, né? De tudo isso? Que ele vai cair do cavalo, né? Porque do mesmo jeito que a amante deu em cima dele quando ele estava comprometido, provavelmente, se ela encontrar um homem que tenha mais condições financeiras, dê mais mimos, cuide mais dela, de alguma forma ela vai fazer o quê? Meter um belo de um pé na bunda com esse homem que está e provavelmente vai partir para outra, né? Então, os homens que infelizmente trocam, né, a parceira por outra mulher, são os maiores tontos que existem, né? E o